Olá, povo de Deus, sábado 28 de dezembro de 2024, Santos Inocentes, quarto dia da oitava de Natal. A nossa reflexão de hoje é a partir de primeira carta de João 1, de 5 a 2, 2, e Mateus 2, 13, 18. Caríssimos, a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com ele, mas andamos nas trevas, estamos mentindo e não nos guiamos pela verdade. Mas se andamos na luz como ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros e o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos e a verdade não está dentro de nós. Se reconhecermos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda culpa. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está dentro de nós. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Na Bíblia, encontramos 3 cartinhas atribuídas a João. A que mais se aproxima do conteúdo do quarto evangelho é a primeira. As comunidades viviam num contexto muito difícil, pois havia grupos de pessoas que falavam de viver na luz de Deus, mas entravam em franca contradição com o pensamento cristão. Essas pessoas eram identificadas como adeptos da gnose. Não acreditavam na possibilidade da encarnação de Deus, portanto negavam a divindade de Jesus. João alerta a comunidade sobre a necessária coerência entre o que se diz e o que se pratica. Quem diz que anda na luz, mas não está em comunhão com Deus, na verdade está nas trevas. Quem afirma que não tem pecado, engana-se a si mesmo. Mas quem tem de si um justo juízo, se peca, recebe de Deus o perdão, garantido pelo sacrifício de Cristo, que morreu pelos nossos pecados e os de toda a humanidade. Nosso trecho de hoje nos dá a motivação maior para caminharmos confiantes na companhia deste Deus que nos ama, nos ilumina e nos congrega. Se pecarmos, o próprio Cristo justo diante do Pai nos defende, pois o seu sacrifício tem alcance universal. Intercede por nós e pelo mundo inteiro. A festa dos Santos Inocentes, colocada tão perto do Natal, realça não só o dom do martírio, mas também a grande verdade que a morte do inocente revela. A maldade do pecador como Herodes, que semeia ódio e morte, enquanto o amor do justo e inocente como Jesus traz fruto de vida e salvação. Quem caminha na luz e pratica a verdade vive em comunhão com Deus e com os irmãos, e é purificado de todo pecado pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Quem, pelo contrário, caminha nas trevas e não pratica a verdade, engana-se a si mesmo, não vive em comunhão com Cristo nem com os irmãos, está longe da salvação. Mateus 2, de 13 a 18, depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho.
Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. A narrativa da infância, segundo Mateus, seguia pelos sonhos de José. O justo José aparece no Evangelho sem dizer uma só palavra, mas sempre cumprindo as ordens de Deus para que o plano de salvação não sofra descontinuidade. A cena de hoje nos revela a família de Nazaré tendo que se refugiar no Egito para fugir da fúria de Herodes, que falsamente tinha dito aos magos que queria saber onde tinha nascido o menino, pois ele também queria adorá-lo. A intenção de Herodes é clara: matar aquele que poderia vir a desestabilizar seu poder. Intuição verdadeira, pois o menino sem armas e frágil poderá mesmo ameaçar o poder de quem governa somente para si e não para os outros. Vejamos alguns dados esclarecedores do nosso texto de hoje. Quem era Herodes? Desde o ano 63 a.C., a Palestina, com sua capital Jerusalém, passou a ser uma região dominada pelo Império Romano. Porém, o general romano Pompeu deu início a um tipo de governo diferenciado das demais províncias romanas. Ele passou a nomear pessoas de sua confiança para a administração dessa província, incluindo até mesmo a nomeação do sumo sacerdote do Templo de Jerusalém. Essa estratégia de dominação foi seguida pelos imperadores romanos, Júlio César, Antônio e Augusto. Nomeado pelo imperador Antônio e confirmado por Augusto, Herodes o Grande era o governador quando do nascimento de Jesus. Herodes caracterizou seu governo pelas grandes construções e pela prática sanguinária. No ano 30, ele matou o rei Hircano II, que governara a Judéia antes dele. No ano 29, matou sua própria esposa Mariana I. No ano 7, matou os 2 filhos que tivera com Mariana I, Aristóbulo e Alexandre. Construiu a fortaleza Antônia, o palácio onde morava, 3 torres de vigia, a cidade de Cesareia e seu porto comercial. Reconstruiu as cidades de Antipátrida e Faélida, e também Samaria, onde também construiu um templo. Construiu 3 palácios em Jericó, a fortaleza de Massada e a de Herodion, perto de Belém. E também reconstruiu o templo de Jerusalém, que fora saqueado no ano 54 a.C. Quem eram os magos do Oriente? Por causa do Salmo 72, versículos 10 seguintes, sempre se considerou esses homens do Oriente como reis. E por causa dos 3 dons, ouro, incenso e mirra, pensa-se que eram 3. Um texto apócrifo lhes dá o nome de Baltazar, Melquior e Gaspar, o Negro. Eles representavam todas as nações do mundo que acolheram com fé o Salvador da humanidade e, conforme os santos padres, ouro simboliza a realeza, incenso a divindade e mirra, sofrimento e paixão. Nosso texto ainda faz referência aos profetas Oséias e Jeremias. Do Egito chamei meu filho. Essa referência, somada àquela das tentações no deserto, nos ajuda a entender a intenção de Mateus de ligar a história de Jesus à do seu povo, povo de Deus. Jesus passa pelas mesmas experiências pelas quais o povo passa.
E Jeremias imagina Raquel chorando em seu túmulo em Ramá por seus descendentes levados para o exílio. Uma vez mais, Mateus liga a história de Jesus à do povo de Deus. Temas atuais que nosso texto joga à luz: a questão dos refugiados, que são muitos hoje, a matança que Israel faz de crianças inocentes no seu ataque aos palestinos, já são mais de 17 mil, refugiados e santos inocentes de ontem e de hoje são um enorme desafio à nossa fé cristã. Um beijo no seu coração.